Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 18 de setembro de 2018. Com história sobre escravidão, brasileiro vence o Prêmio Eisner, o Oscar dos quadrinhos. O paulista Marcelo de Salete, de 38 anos, venceu o Prêmio Eisner, considerado o Oscar dos quadrinhos, com Cumbe, uma história sobre a escravidão no Brasil. De Salete é professor, ilustrador e, desde 2008, autor de história em quadrinhos. Como o prêmio saiu tarde, depois da meia-noite do Brasil, amigos começaram a me parabenizar. Foi uma surpresa muito grande. Lembro que fui conferir as obras que estavam concorrendo, todas de excelentes artistas. Imaginei que não seria minha vez, diz o artista UOL. Lançada nos últimos 4 anos no ZEUA, em Portugal, na França, na Itália e na Áustria, Cumbe é composta por 4 contos que se baseiam em documentos reais para retratar a resistência dos escravos ao sistema colonial. A história tem quase 200 páginas, desenhadas em preto e branco e narradas com poucos diálogos. De Salete transforma em ficção histórias encontradas em relatos antigos, tentando imaginar a perspectiva do escravizado frente aos desmandos do período colonial. A indicação à categoria de melhor edição americana de material estrangeiro demonstra, segundo de Salete, o interesse crescente do público pela história da escravidão e do negro no Brasil. Essa vitória, dentro de um mercado enorme que é o ZEUA, é muito significativa para o quadrinho nacional. Ainda mais com um trabalho falando sobre nossa história, de um modo especial. É o meu modo de contar histórias, que inicialmente até achava que afastava as pessoas, mas que está chamando a atenção até de quem não lia quadrinhos, conclui o autor. Allan Kardec questionou no Livro dos Espíritos sobre a escravidão 829. Há homens naturalmente destinados a ser propriedade de outros homens. Toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força, se desaparecerá com o progresso, como pouco a pouco desaparecerão todos os abusos. Comentário de Kardec: a lei humana que estabelece a escravidão é uma lei contra a natureza, pois assemelha o homem ao bruto e o degrada moral e fisicamente. No trabalho de pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense Intelectuais, Espíritas e Abolição da Escravidão, os projetos de reforma na imprensa espírita 1867-1888, Daniel Simões do Vale esclarece sobre o trabalho dos espíritas na abolição da escravatura. A análise da imprensa espírita também permitiu constatar que os espíritas tinham diferentes interlocutores na arena de debate sobre a escravidão. Havia uma convergência com a geração 1870, que ia além da questão da escravidão, abrangendo outras reformas pleiteadas por esse movimento intelectual. Os espíritas também estabeleceram relações de apoio e parceria com as lojas maçônicas, as associações emancipadoras e sociedades abolicionistas. Através do estudo desenvolvido, observamos que o núcleo dirigente do movimento espírita na corte, durante os anos 1870 e 1880, era composto por um grupo de intelectuais que compartilhavam entre si um descontentamento com o estado geral da sociedade e da política. Tendo como foco as trajetórias de Antônio da Silva Neto, Francisco Leite de Bittencourt Sampaio e Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti, vimos que,
Antes de se tornarem espíritas, esses intelectuais se filiaram a partidos políticos, defenderam a efetiva participação política dos cidadãos e questionaram a funcionalidade do sistema político imperial. Além disso, debateram as medidas necessárias para a substituição da mão de obra escrava pelo trabalho livre, desejosos do progresso econômico e social do país. Para manifestar suas ideias e persuadir o público, recorreram constantemente à imprensa e publicaram opúsculos. Outro traço comum entre esses intelectuais era o profundo interesse que tinham pela ciência. Era um aspecto distintivo da sua formação intelectual a grande importância que eles atribuíam às ciências positivas e ao método experimental. Sendo o conhecimento científico considerado como uma mola propulsora do progresso. Tal interesse motivou esses intelectuais a estudarem o espiritismo e a realizarem suas próprias pesquisas para comprovar os princípios anunciados pela doutrina espírita. Desse modo, a sua postura foi a mesma adotada pelo professor Rivail ao se deparar com os fenômenos espíritas. Todos lançaram mão do método experimental, adaptando-o àquela nova ordem de fatos às manifestações dos espíritos, em busca da compreensão das leis que regiam aqueles fenômenos espíritas. A atuação desses intelectuais frente às instituições foi fundamental na configuração dos mecanismos de propaganda do espiritismo e da pauta de temáticas abordadas na imprensa espírita. As experiências acumuladas na tribuna e na imprensa. A análise da imprensa espírita também permitiu constatar que os espíritas tinham diferentes interlocutores na arena de debate sobre a escravidão. Havia uma convergência com a geração 1870 que, além da questão da escravidão, abrangendo outras reformas pleiteadas por esse movimento intelectual, os espíritas também estabeleceram relações de apoio e parceria com as lojas maçônicas, as associações emancipadoras e sociedades abolicionistas. Desse modo, mantiveram-se inseridos na rede de instituições comprometidas com a luta pela extinção da escravidão. As instituições espíritas utilizaram estratégias, que eram compartilhadas pelas organizações envolvidas no movimento abolicionista, tais como a propaganda na imprensa, a arrecadação de donativos e a entrega de cartas de alforrias em eventos públicos, isto é, a Fórmula Rossi, segundo Eduardo Silva 2006. Na imprensa espírita, a abolição da escravidão foi discutida sempre associada a outras medidas que proporcionassem a modernização do país e a inserção do Brasil no rol das nações civilizadas. Ao abordar o tema escravidão, foi comum no discurso dos espíritas a defesa de uma visão reformista comprometida com a manutenção da ordem e a promoção do progresso do país. A proposta de reforma da revista da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade estava baseada fundamentalmente na perspectiva liberal e apresentava as reformas religiosa e agrária, como condições essenciais para o avanço da economia nacional e a substituição do trabalho escravo pelo juridicamente livre. Já o projeto reformista apresentado pela FEB através do Reformador, tinha vínculo mais estreito com o projeto de reforma social proposto por Kardec. Sem abandonar alguns dos referenciais do liberalismo, a FEB destacava a abolição da escravidão como uma reforma moral, um avanço na caminhada do espírito imortal rumo à perfeição. A luta contra a escravidão representava o combate aos vícios e aos interesses materiais em favor dos valores espirituais.
Por isso, recomendava o envolvimento dos espíritas nessa causa, como um modo de contribuir para o próprio aprimoramento e para o progresso da humanidade. Desse modo, o discurso do reformador evidenciava de forma clara a importância dos princípios espíritas para a transformação do indivíduo e, por extensão, da sociedade, assim como exigia um maior engajamento social dos espíritas na concretização desse projeto. Esta foi a crônica do amanhecer de 18 de setembro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.